Nunca vou esquecer a noite em que tudo começou. Era para ser só mais um churrasco com os amigos. A gente estava sentado em volta dessa fogueira grande, uns casais só curtindo uma noite de verão. O cheiro de picanha na brasa, cervejas geladas na mão, a conversa rolando no papo de sempre pela maior parte da noite. Filhos, trabalho, umas histórias engraçadas. Mas do nada, alguém jogou um assunto novo que fez todo mundo parar. Um passe livre com celebridade. No começo, achei que tinha ouvido errado. Perguntei o que diabos era isso. Mariana, uma das esposas ali, me olhou como se eu fosse de outro planeta e explicou na lata. É basicamente o acordo entre o casal. Se você tiver a chance de ficar com uma celebridade, tem passe livre, tipo não conta como traição. É como um vale oficial do parceiro, sem complicações. Não acreditava no que estava ouvindo. Minha mulher, Ana, estava quietinha do meu lado, mas vi um sorrisinho se formando no rosto dela, como se ela estivesse pensando no assunto. A coisa ficou mais estranha ainda quando o marido de Beatriz, o Pedro, pulou na conversa e disse: a gente até combinou isso. E não só com celebridades. Se a gente sentisse necessidade de um tempo para ficar com outra pessoa, teria permissão do outro, desde que fosse sincero sobre isso. Ele sorriu como se fosse a coisa mais normal do mundo, tipo que eles tinham descoberto o segredo do casamento perfeito. Uns casais ali balançaram a cabeça, concordando, como se não fosse nada demais. Não acreditava que as pessoas faziam isso de verdade. Para mim, compromisso é compromisso. Olhei para Ana, torcendo para ela pensar igual, mas ela parecia curiosa, tipo se aquecendo para a ideia. E quando começaram a citar nomes de celebridades, a Ana até entrou na brincadeira, dizendo o nome de um ator que ela curtia. Todo mundo riu, e eu vi o clima ficando mais solto, mas não achei graça nenhuma. Me inclinei e perguntei para ela se estava falando sério, se ela consideraria algo assim de verdade. Ela só deu de ombros, dizendo que era só brincadeira, papo furado para passar o tempo. Ela estava sorrindo, e eu não quis armar um barraco ali, então deixei para lá. Mas por dentro, sentia que algo não estava batendo direito. Eles continuaram falando, entrando cada vez mais no assunto, como se estivessem discutindo uma fantasia qualquer. Aí alguém virou para mim e disse: Vai, Lucas, qual é a tua celebridade? Quem é a única pessoa para quem você daria um passe livre? Dispensei, sem querer entrar na onda, mas eles insistiram, todo mundo me olhando, rindo como se fosse inofensivo. Até a Ana me cutucou, tipo totalmente a favor dessa brincadeira toda. Joguei um nome aleatório de celebridade só para me livrar, achando que aí acabava. Mas depois, mais tarde naquela noite, a Ana se inclinou para mim e disse que estava imaginando essa celebridade que ela tinha citado enquanto a gente transava. Tipo uma emoçãozinha para ela. Tentei rir para disfarçar, mas no dia seguinte deixei claro que isso não era comigo. Falei que nunca ia topar a ideia de um passe de verdade. A Ana só assinou com a cabeça, dizendo que era só piada, nada sério. E, para ser sincero, depois de um tempo, tirei isso da cabeça. Depois daquela noite, achei que a gente tinha superado. A vida voltou ao normal rapidinho. A gente teve os filhos não muito tempo depois. E entre criar eles, o trampo e o dia-a-dia, aquela noite do churrasco virou-se uma lembrança distante para mim. Mas olhando para trás, aquela noite e essa brincadeira idiota plantaram uma semente que ia crescer para algo bem maior do que eu imaginava. Era uma quinta-feira à noite, um pouco depois da meia-noite, e eu estava em São Paulo para um congresso de trabalho. Tinha ficado acordado até tarde terminando uns relatórios e estava prestes a cair na cama quando o celular tocou. Olhei na tela e vi que era a Ana ligando. Fiquei surpreso, porque era tarde para caramba, mas atendi na hora. No segundo em que respondi, soube que algo estava errado. Tinha música alta no fundo e a voz dela estava vacilante, tipo que ela tinha bebido, o que não era raro quando saía com as amigas. Mas o que ela disse em seguida foi algo que eu nunca esperei. Ela estava rindo e quase gritando por cima do barulho. Lucas, você não vai acreditar. Eu conheci o Rafael, da minha novela favorita. Pode isso? Mal tive tempo de falar qualquer coisa antes dela completar. E adivinha? Vou usar meu passe livre com ele. Não é incrível? Ela estava praticamente berrando no telefone, mas as palavras foram cristalinas. Me acertou como um soco no peito. Minha primeira reação foi perguntar se ela estava falando sério. Fiquei repetindo, o que você quer dizer? Você vai fazer isso mesmo? Mas antes eu conseguisse uma resposta de verdade, ela disse algo tipo, te conto tudo quando voltar, nos vemos sábado. E aí a ligação caiu. Fiquei ali, olhando para o celular, em choque total. Minha cabeça estava a mil, fiquei-me dizendo que tinha que ser brincadeira, que ela não faria algo assim de verdade. Mas ao mesmo tempo, dava para sentir que ela estava falando sério. Tentei ligar de volta na hora,
mas caiu na caixa postal. Deixei uma mensagem atrás da outra, dizendo coisas tipo: não faz isso, é um erro, Ana, e vai ter consequências se você for em frente. Tentei mandar mensagens também, torcendo para ela ler-me cair na real. Mas a noite inteira, nada, nem resposta, nem sinal de que ela ligava para o que eu estava sentindo. A sexta foi um inferno. Mal conseguia me concentrar em qualquer coisa no congresso, repassando aquela ligação na cabeça o tempo todo. Quanto mais eu pensava, mais raiva crescia. Isso não era só uma brincadeira boba de anos atrás. Isso era real. A Ana tinha-me ligado rindo, dizendo que estava prestes a quebrar todas as promessas que a gente tinha feito um para o outro e agia como se não fosse nada. Depois do trampo, levei as crianças para a casa dos meus pais para o fim de semana. Não queria ele por perto quando a Ana voltasse, ainda mais se a gente ia ter uma briga feia. Minha cabeça já estava girando com perguntas sobre o que eu ia dizer para ela, como lidar com isso. Pensei que talvez pudesse conseguir alguma informação de outra pessoa que estava na viagem com ela. Resolvi ligar para o Felipe, cuja mulher, a Fernanda, trabalhava com a Ana e estava na mesma viagem. Talvez eu pudesse falar com a Fernanda e descobrir se isso estava rolando mesmo. Dirigi até a casa do Felipe e, quando cheguei, ele ficou surpreso de me ver, mas me deixou entrar. Contei tudo que tinha rolado, que não conseguia falar com a Ana e que estava preocupado que ela fosse levar esse tal passe livre adiante de verdade. O rosto do Felipe empalideceu. Dá para ver que ele não sabia como reagir, mas topou ligar para a Fernanda para ver se ela tinha ouvido algo sobre os planos da Ana. Quando ele finalmente falou com ela, mal conseguia respirar. Sentei do lado dele, quieto, ouvindo. O Felipe puxou o assunto da Ana de leve, perguntando como as coisas estavam indo. E aí perguntou se ela tinha visto a Ana por aí. A Fernanda hesitou, mas acabou dizendo que tinha visto a Ana na balada com o ator. Falou que a Ana tinha dançado com ele umas vezes e que até sussurrou para ela sobre usar o passe livre. Aí disse que tentou convencer a Ana a não fazer isso, mas ela estava decidida. Ouvir aquilo confirmou meus piores medos. Não era só uma piada de bêbada ou um mal-entendido ridículo. A Ana estava planejando ir em frente mesmo. Fiquei furioso, com o coração partido e totalmente perdido sobre o que fazer em seguida. O sábado finalmente chegou, e eu estava tenso, só esperando ela entrar pela porta. Tinha tanta coisa que eu queria dizer, mas minha cabeça estava uma bagunça. Ficava repassando aquela ligação, as mensagens que deixei e tudo que a Fernanda confirmou pelo Felipe. Parte de mim torcia para a Ana voltar pedindo desculpa, dizendo que tinha percebido que era um erro. Mas eu tinha essa sensação ruim que não era isso que eu ia ouvir. Por volta das 4 da tarde, recebi uma mensagem do Felipe dizendo que a Fernanda tinha acabado de ser deixada pela Ana. Isso me dava uns 20 minutos, então montei uma câmera na sala, escondida numa prateleira, porque sabia que ia querer tudo gravado. Sentei no sofá, tentando me manter calmo, mas sentia que ia explodir. Aí eu vi a porta da garagem abrindo, e ela entrou toda sorrisos e empolgação, como se tivesse voltado da melhor viagem da vida. Mal olhou para mim antes de dizer: "Nossa, Lucas, que viagem louca! Você não ia acreditar no que rolou." O rosto dela estava iluminado, tipo contando uma história de férias incrível para mim. Fiquei parado, olhando para ela, tentando manter a voz firme enquanto perguntava: "Você viu alguma das minhas ligações?" Ela olhou de relance, sem se abalar, e disse: "Ah, meu celular quebrou. Derrubei e estourou. Não vi ligação na mensagem nenhuma. Não engoli nem por um segundo. Fui direto ao ponto. Você me ligou quinta, disse que conheceu um ator de novela e planejava usar teu passe com ele. O que rolou? Ana?" Ela me olhou como se eu estivesse exagerando, deu de ombros e disse: a gente estava numa balada no Rio e o Rafael, da minha novela, estava lá." Começamos a conversar, e ele é tão charmoso. Lucas. Uma coisa levou à outra e, bom, usei meu passe. Achei que você ia ficar feliz por mim. Quer dizer, ele é famoso e quis ficar comigo. Pode isso? Ela riu, como se fosse cúmplice um segredo empolgante, tipo uma história que eu ia curtir ouvir. Sentia a raiva crescendo, mas me controlei. Feliz por você? Você acha mesmo que eu ia topar você fazer isso? Ana? Isso é nosso casamento, nossa família. E você jogou tudo para o alto por causa de um ator que te deu um pouquinho de atenção? Foi aí que o tom dela mudou. Moeu quase confusa. Lucas, não é nada demais. Foram só umas noites com alguém que eu nunca mais vou ver. Quer dizer, para isso que serve o passe, né? Achei que a gente tinha combinado isso anos atrás. Nossos amigos não fizeram a mesma coisa. Não acreditava que ela estava falando sério. Falei de novo que nunca tinha topado nada disso, que deixei claro que para mim era só piada. Ela não parecia entender porque eu estava tão puto.
Ficava dizendo coisas tipo que era uma oportunidade única na vida e que achava que eu ia me orgulhar dela por realizar um sonho. Aí vai o pior. Ela começou a dar detalhes. Detalhes que eu não queria nem precisava saber. Ela se gabou da noite, dos supostos talentos dele, de como foi incrível. Até disse que ele pediu para ela manter a aliança de casamento enquanto transavam. Achou engraçado, tipo uma piada doida. Me senti mal só de ouvir, mas deixei ela continuar, porque queria que ela se enterrasse o máximo possível. Quando ela parou, provavelmente notando minha cara, perguntou: "O que foi? Lucas? Você está mesmo tão chateado com isso?" Falei na lata: "Sim, tu. Você quebrou nossos votos. Ana. Me traiu e nem percebe isso." Ela me encarou, sem se abalar, como se eu fosse o exagerado. Traição? Ela zombou. Não é traição, Lucas. A gente falou disso anos atrás. É meu passe livre. Te avisei que ia acontecer e achei que você ia me apoiar. Naquele momento, soube que ela não ia entender nem tentar. Para ela, não tinha nada de errado no que fez. Era só uma história que ela queria compartilhar comigo, algo que achava que eu ia achar divertido ou até impressionante. Era como falar com uma estranha. Depois daquela noite, soube que as coisas nunca mais voltariam ao normal. Não conseguia olhar para Ana do mesmo jeito e sentia que tinha vivido com alguém que eu não conhecia de verdade. Ficava claro que ela não se arrependia do que fez, e isso tornava impossível ver um caminho para frente. Então comecei a planejar. Não queria as crianças no meio dessa bagunça e precisava me preparar para o que viesse. Isso não ia ser uma discussão que eu tinha. Sabia que ia ficar feio e tinha que estar pronto. A primeira coisa que fiz foi ligar para uma advogada. Fui direto para alguém que ouvi dizer que era dura em casos assim. Precisava de alguém que não recuasse, que me ajudasse a sair dessa com a sanidade, mais importante, com a guarda das crianças. Me encontrei com ela no dia seguinte. Contei tudo sobre o que a Ana tinha feito e como ela ainda não via nada de errado nisso. Ela ouviu cada palavra, acenou com a cabeça e, quando terminei, me olhou com uma cara calma e determinada. Vamos garantir que você saia dessa do jeito certo. O plano dela era preciso, metódico. Me disse para juntar o máximo de provas possível. A primeira sugestão foi olhar os extratos do cartão de crédito dela para descobrir exatamente onde ela tinha estado na viagem. Também me falou para checar a conta na nuvem dela atrás de fotos ou mensagens que ela pudesse ter salvo. Pelo jeito, gente como a Ana não resiste em deixar troféuzinhos das aventuras. E ela estava certa. Revirei o armazenamento na nuvem dela e lá estavam 3 fotos dela com o tal ator. Numa delas, ela estava praticamente pendurada nele, sorrindo que nem adolescente. Senti uma onda fresca de raiva e dor ao ver aquilo, mas continuei. Copiei tudo num pendrive e levei direto para a advogada. Quanto mais a gente olhava, pior ficava. As fotos não eram só selfies. Numa delas, até a Fernanda estava no fundo, rindo junto com ela. Minha advogada ficou animada, dizendo que isso ia ser crucial se a Ana tentasse negar qualquer coisa na justiça. Mas me alertou que o lado dela ia vir com tudo. Me lembrou de manter o perfil baixo e ficar o mais calmo possível. Não importa o que a Ana tentasse aprontar. Naquela semana toda, age normal com a Ana, deixando ela achar que eu estava só engolindo quieto, enquanto na real eu estava montando o meu caso. A Ana não desconfiou de nada. Parecia que ela achava que eu ia acabar aceitando, talvez fingindo que não rolou. Dá para ver que ela não estava levando isso a sério, e isso só facilitava para mim seguir em frente. O próximo passo foi armar o confronto na justiça. Minha advogada planejou botar tudo na mesa. Toda foto, toda gravação de ligação, toda mensagem. Não queria deixar espaço para Ana bancar a santa. Na verdade, sugeriu que a gente não contasse para Ana o que tinha até estar na frente do juiz. Assim, ela ia ser pega de surpresa, forçada a se explicar na hora. Gostei da ideia. Parecia o único jeito de ela prestar contas de verdade. Na noite antes da audiência, falei para Ana que ia sair um pouco e ficar na casa dos meus pais, só para evitar mais contato direto. Minha mãe e meu pai estavam-me apoiando, mas sabiam o que eu enfrentava. Contei tudo para meu pai, e ele só balançou a cabeça. Filho, nunca pensei que ia te ver passando por isso, mas você está fazendo certo. Aquilo me deu uma força estranha. Ouvir meu pai me respaldando assim. No dia seguinte, fui para o fórum com uma mistura de nervosismo e determinação. Sabia que a Ana ia ser pega no pulo, e contava com isso. Era a nossa chance de botar tudo na mesa e mostrar quanto ela tinha passado dos limites. Não ia recuar, nem agora nem nunca. O jogo que ela jogou, a traição que tentou justificar, isso era bagunça dela para assumir, e eu estava pronto para o que viesse. Ao entrar naquela sala de audiência, me senti na reta final de uma maratona que eu nunca pedi para correr.
Vi a Ana do outro lado da sala, toda confiante, quase metida. Sabia que ela esperava uma audiência rapidinha, talvez uma bronca leve, e aí a gente seguia em frente. Mas ela não sabia o que vinha por aí. Assim que começou, o advogado dela não perdeu tempo. Me pintou como um marido exagerado, alguém armando um drama por um errinho bobo. Até sugeriu que eu estava usando isso para controlar ela, o que, sinceramente, me deu vontade de rir. Controlar ela? Ela quebrou nossa confiança, e eu ali tentando proteger as crianças das consequências. Quando foi a vez da minha advogada, ela começou devagar, perguntando para Ana sobre a viagem, sobre a amizade dela com o tal ator e sobre a natureza desse acordo de passe livre. A Ana, calma como sempre, respondeu tudo com cara séria, dizendo coisas tipo: sim, o Lucas e eu tínhamos um acordo, e foi totalmente inocente. A gente combinou anos atrás que seria permitido. Aí minha advogada começou a tirar as provas do bolso. Primeiro, os extratos do cartão, mostrando onde ela estava naquela noite, só para confirmar que era exatamente onde eu disse. A Ana nem piscou, e dava para ver que ela ainda achava que estava segura. Depois, introduzimos as fotos da conta na nuvem dela, os braços dados com o cara. Ela tentou disfarçar, rindo e dizendo que eram só fotos divertidas com um fã, mas o juiz não pareceu achar graça. Aí vai a gravação da ligação com a Fernanda, que eu sabia que ia doer mais. Minha advogada chamou a Fernanda para o depoimento e tocou a gravação das palavras dela mesma, onde mencionava que a Ana tinha saído da balada com o ator e planejava usar o passe livre. O rosto da Fernanda empalideceu, e a Ana virou para olhar para ela, percebendo que a amiga tinha ferrado tudo. A Fernanda gaguejou, tentando explicar, mas o estrago estava feito. O juiz perguntou direto se era a voz dela na gravação, e ela não teve escolha a não ser admitir. A compostura da Ana finalmente rachou. Ela fuzilava a Fernanda com os olhos, que nem conseguia olhar de volta. Aí minha advogada se levantou e apresentou a última peça, uma foto assinada pelo ator, com uma mensagem pessoal no verso, algo tipo: valeu pela noite inesquecível. Não resisti e fiquei olhando a cara da Ana enquanto tudo afundava. Ela estava tão segura de si, tão certa que nada ia pegá-la, mas agora estava encurralada. E aí, justo quando eu achava que não podia piorar para ela, minha advogada soltou a bomba final. Ela tinha contratado um investigador particular para checar esse ator com quem ela ficou. Pelo jeito, o cara nem era a sobriedade que ela pensava. Era um impostor conhecido por dar golpe à mulher e tinha um histórico documentado de infecções sexualmente transmissíveis. O choque na cara da Ana foi impagável. Parecia que o mundo dela desabava ali na hora. O juiz deu uma olhada longa e dura para ela, e aí virou para mim. Dá para ver que ele estava tão enojado quanto eu. Ele repreendeu a Ana, dizendo que isso não era só uma traição, era irresponsável e imprudente. Até mencionou o impacto que isso podia ter nas crianças, vendo a mãe agindo assim. A sala ficou em silêncio total, e soube que todo mundo ali estava na mesma página. A Ana tinha passado de todos os limites possíveis, e não tinha desculpa. Aí o juiz deu a sentença, me deu a guarda total das crianças e manteve o acordo pré-nupcial. Olhou direto para Ana e disse que a achava inapta como mãe, baseado no comportamento dela e nas tentativas de mentir na justiça. Vi a boca dela se abrindo em choque, e pela primeira vez nessa bagunça toda, vi medo nos olhos dela. Quando a audiência acabou, a Ana ainda estava lá parada, congelada, a realidade de tudo finalmente batendo. Saí daquela sala me sentindo como se tivesse saído de uma zona de guerra. Não era mais sobre ganhar ou perder. Era sobre botar a verdade no registro e mostrar para ela que ações têm consequências reais. A Ana tinha passado tanto tempo achando que podia distorcer as coisas, mas isso não dava para distorcer. Saí do fórum naquele dia sabendo uma coisa com certeza. A Ana finalmente ia ter que viver com as escolhas que fez. E eu estava acabado de me importar com qualquer coisa dela. Depois que a justiça decidiu a meu favor, senti um peso saindo dos ombros que eu nem sabia que carregava. Tinha gasto tanto tempo e energia lutando pela minha família, pela minha reputação e por um mínimo de respeito que a Ana tinha ignorado completamente. Mas agora, com tudo resolvido, podia focar no que importava de verdade. Seguir em frente e dar uma vida estável para os meus filhos. A Ana não facilitou. Tentou ligar, mandar mensagem, até aparecer em lugares que achava que ia me encontrar. No começo, tentou se desculpar, mas soava vazio, tipo que ela ainda se agarrava à versão dela da história, onde essa confusão toda era só um mal-entendido. Até tentou trazer memórias antigas, falando da família e dos bons anos que a gente teve. Deixei ela falar, mas não dei nenhuma esperança de que as coisas podiam voltar ao que eram. Aquela porta estava fechada, e ela sabia. Depois de uns meses, pareceu que ela captou a mensagem, mas não assumiu que a tinha.
Começou a aparecer em eventos da escola das crianças, mesmo com a visitação restrita. Agia toda amigável, como se nada tivesse rolado, tentando convencer as crianças que ela ainda era a mesma mãe de sempre. Eu vi através daquilo, claro. Ela estava tentando consertar a imagem dela mais do que estar lá para eles de verdade. Era como se quisesse fingir que nada mudou, como se pudesse escrever o passado se bancasse boa o suficiente. Um dia, minha filha Camila, que é um pouco mais velha para perceber mais as coisas, me puxou de lado e perguntou se a mãe dela ia melhorar algum dia. Aquela pergunta me acertou mais forte do que eu esperava. Soube na hora que o dano real que a Ana causou não foi só comigo. Foram com as crianças, que estavam no fogo cruzado das escolhas egoístas dela. Olhei para Camila nos olhos e disse: não posso dizer se tua mãe vai mudar, mas o que eu posso prometer é que eu sempre vou estar aqui para você e para o teu irmão. Isso nunca muda. Conforme os meses passaram, as tentativas de reconciliação da Ana foram rareando. Ela se mudou para outro bairro e parou de aparecer do nada. Ouvi por amigos em comum que ela virou uma ermita, se isolando e evitando atenção. Perdeu o emprego depois do rolo com o repórter, e acho que finalmente entendeu que as ações dela tiveram consequências bem além do nosso relacionamento. A vida dela, que antes girava em torno de aparências e de chamar atenção, agora era lidar com os erros dela mesma. Enquanto isso, comecei a me sentir o mesmo de novo. Ser pai solteiro não era algo que eu planejava, mas parecia certo. Tive mais tempo com as crianças, de estar lá para elas de um jeito que não consegui durante toda a confusão. Criamos rotinas novas e a vida ficou mais simples. Não era fácil, mas era honesta e era tudo que eu queria naquele ponto. Uma noite, do nada, a mãe da Ana me ligou. Queria conversar sobre o que deu errado e ver se eu considerava perdoar ela. Falou que a filha sentia nossa falta e se arrependia do que fez. Ouvi, mas não caí nessa. A Ana teve todas as chances de ser honesta e respeitosa e jogou tudo fora sem pensar duas vezes. Falei com a mãe dela, com respeito mas firme. Estou acabado com isso. Não quero reabrir feridas que demorei tanto para fechar. Desejei o bem para a Ana, mas não ia fazer parte da vida dela mais. Eu tinha seguido em frente e as crianças também. Elas estavam indo melhor, focando na escola e nos hobbies, e eu via elas curando também. Quanto a mim, finalmente estava em paz, sabendo que fiz tudo que podia para proteger minha família das consequências das escolhas ruins de outra pessoa. A vida não era perfeita, mas finalmente era real, e isso bastava para a gente.